nós vamos dar uma visão agora para os irmãos sobre o chamado pós-modernismo. A nossa comunhão hoje, ele tem uma parte humana e tem a parte espiritual. Por que nós estamos tendo essa comunhão? Porque nós precisamos acordar. Nós sentimos que nós estamos ainda dormindo quando todas essas coisas estão acontecendo. Nossa vida cristã, nossa vida pessoal, ainda é uma vida muito, muito frouxa diante das coisas que estão acontecendo. E nós precisamos mudar. Nós precisamos saber que nós estamos vivendo os tempos finais. Então eu vou agora mostrar para os irmãos o que é o pós-modernismo, para que os irmãos compreendam o que está acontecendo hoje na sociedade. Tá bem? Bom, a Bíblia fala do mundo, aqui ó, cosmos, é todo o sistema. Esse mundo é um sistema que substitui Deus, toma o lugar de Deus para satisfazer as necessidades do homem. Então a Bíblia chama isso de mundo, cosmos. Mas esse mundo, ela se manifesta de diferentes maneiras ao longo do tempo. E a Bíblia chama de século, ou no grego, aion, que algumas vezes também é traduzido como mundo. Fala do curso desse mundo. Se refere a um período de tempo. Tá certo? Esse sistema que é o mundo, que é criado por Satanás para tomar o lugar de Deus, para satisfazer as necessidades do homem, esse mundo se manifesta ao longo do tempo em diferentes maneiras. Eu faço uma pergunta para vocês. Todo ano tem ou não tem moda nova? Tem ou não tem? Tem. Tá certo? A roupa muda, a moda muda. A moda é um aion, tá certo? O ano passado o mundo tinha uma forma, nesse ano o mundo tem outra forma. No ano que vem o mundo terá a outra forma. Então, aion se refere ao curso, a como esse mundo se manifesta num período de tempo. Em Efésios 2:2 fala assim, andaste segundo o curso desse mundo. Daí fala do cosmos. E Romanos 12:2 fala, não vos conformeis com esse século, que é o aion. Quando diz não vos conformeis com esse século, significa que existe uma pressão sobre nós, para nós tomarmos a forma desse mundo. Então o mundo lança uma forma, e nós somos pressionados para tomarmos a forma que o mundo quer nos dar. E é claro, isso é oposto ao que está na palavra, que diz que nós devemos ser conformados à imagem de Cristo. Nós temos uma outra forma. O mundo tem uma forma, mas nós temos outra forma. E nós precisamos ter essa percepção. Hoje, nós estamos sendo conformados a que tipo de forma? Tá certo? Nós expressamos este mundo ou nós expressamos o Senhor? Essa é uma grande pergunta. Bom, próximo. Aqui, dentro do tempo, nós tínhamos o pré-modernismo, depois chegou no modernismo. Então, era a era medieval, se cria nas coisas sobrenaturais, o conhecimento era baseado no misticismo ou na crença, e a natureza humana, tudo era ligado àquela época por causa daquela pressão do catolicismo, falando só do pecado homem, dessa situação. O ética, os valores, altruísmo significa o valor é você se dar em favor do outro, você buscar o bem do outro, era uma constante nessa época do pré-modernismo. E a parte da política e economia é ligada ao feudalismo, senhores feudais. Quem estudou história sabe isso. Depois veio o iluminismo,
né? Isso aqui esse pré-modernismo é um aion, né? É um aion. E o modernismo é o aion, é a forma como ele se manifestou depois, né? Aqui, iluminismo. Naturalismo significa que começou a buscar as coisas ligadas à natureza, e o conhecimento era baseado no experimento e razão. O homem começou a usar bastante a sua razão, e a natureza humana ele começou a construir a partir da tábula rasa, significa tábua raspada. Esse termo é usado como se fosse, hoje nós falamos, uma folha em branco. Significa o seguinte: nós vamos construir agora todo o nosso conhecimento e nós vamos ter autonomia para buscar o nosso conhecimento. Estou falando da maneira como se pensava naquela época e como as coisas foram desenvolvendo. E aí saiu do altruísmo e veio para o individualismo. Antes procurava o bem do outro, procurava fazer o bem para o outro. Depois ele começou as pessoas começaram a ser individualistas, a olhar para si mesmo, para o bem próprio. E aí teve o capitalismo liberal, a política e economia, certo? Isso aqui é um quadro bastante simplificado sobre o nosso mundo na era pré-moderna e na era moderna. Mas nós não estamos mais na era moderna, nós estamos agora na era pós-moderna. Mas isso aqui, muitos de nós vivemos ainda, vamos dizer que ainda, digamos, quem ainda viveu a parte final do século XX, a segunda metade do século XX, está vivendo ainda a era moderna, tá? E porque o pós-modernismo surgiu nesses últimos, digamos, 20 anos por ali. Bom, próximo. Então, qual que era a visão do iluminismo, que era a visão da era moderna? Na parte do individualismo, era baseado tudo na razão e com ênfase no individualismo, buscando o liberalismo, que é a questão da liberdade, e o capitalismo, que é a questão da riqueza. A ideia era: eu quero ser livre e eu quero ser rico. Isso era que governava as pessoas. As pessoas: o que você quer? Eu quero ser livre e eu quero ser rico. Não é? Perguntando: o que você quer? Eu quero isso aí. Era o que se pensava naquela época. Porque antigamente não tinha liberdade e era muito difícil você ficar rico. E na parte da ciência, a parte da engenharia, buscou muito a questão dos bens materiais, e na parte da medicina, a saúde e bem-estar. Tudo isso, liberdade, riqueza, bens materiais, saúde e bem-estar, é para progresso, conforto e felicidade. Então, o ser humano tinha esse sonho. E isso é que governava o mundo, motivava as pessoas a trabalharem. Eu estou falando do mundo, não estou falando da igreja. Quero que os irmãos entendam, tá? Isso é para a gente compreender o mundo dessa era moderna. Próximo. E aí, a chamada pirâmide de Maslow, mostrando o quê? Que o homem possui diferentes níveis de necessidades, sendo que as necessidades mais básicas são as necessidades físicas, né? A questão de alimentação, moradia, as necessidades fisiológicas. Depois, a proteção, o emprego, os recursos, moral, família, saúde, propriedade. Depois, amizade, família, intimidade sexual, autoestima, autoconfiança, conquista, respeito dos outros pelos outros. Depois, lá em cima, moral, criatividade, espontaneidade, solução de problemas e tal. Então, o Maslow dizia: nós precisamos primeiro atender essas necessidades mais básicas, e à medida que essas necessidades mais básicas forem atingidas, nós vamos mudando
os graus e os níveis das nossas necessidades, sendo que essa autorrealização é o ponto mais alto da pirâmide. Como eu disse, isso é sob o ponto de vista humano. Nós não estamos tocando em nada espiritual aqui. Nós estamos mostrando como o mundo via as coisas. Porque nós sabemos que se nós nos convertemos e ganhamos o Senhor, essa pirâmide já não é dessa forma. É diferente. Não é? Por isso que sempre a igreja, né, o povo de Deus foi um povo diferente. Tá bem? Então, isso aqui eu estou falando é a maneira do mundo, que o mundo vê e as coisas que acontecem. Próximo. Olha só. A satisfação das necessidades humanas, tanto as básicas como as mais elevadas, ainda não preenche o vazio interior do ser humano. Aí, olha só, a infelicidade, a depressão, a frustração e a insatisfação começa a tomar conta. Você pode ver isso que nos países mais desenvolvidos, nós temos os maiores índices de suicídio. Por quê? Se todas as necessidades consideradas, desde as básicas até as mais elevadas, foram satisfeitas sob o ponto de vista humano, mas não sob o ponto de vista espiritual, né? Por isso que eu disse, aquela pirâmide vale, né, dentro do conceito humano. Nós não, mas quando entramos na realidade espiritual, nós percebemos que essa questão, a infelicidade, depressão, frustração e insatisfação, é algo que toma conta, que tomou conta da era moderna, a tal ponto que você pode ver que no exército islâmico, o exército islâmico que causou tanto dano no Oriente Médio e em outros países também por meio do terrorismo, nós temos muitos voluntários da Europa, de países ricos, né, jovens de classe média alta, se juntando às forças do exército islâmico. Por quê? Porque eles sentiam que a vida não tinha sentido. Não havia uma causa. E eles foram buscar uma causa para dar razão à sua existência. Próximo. Agora vamos ver do modernismo para o pós-modernismo, né? Então, o modernismo vai até o século XX, o pós-modernismo começa no final do século XX. E o modernismo foi grandemente influenciado pelo iluminismo, né? Daí você vê, dava-se muita ênfase a observar as coisas da natureza, mas aí no pós-modernismo, pelo fato do homem não conseguir ser preenchido pelas coisas concretas, visíveis, que estavam aí, começou o chamado antirrealismo. Nós vamos depois falar sobre isso aí. E o conhecimento, que era baseado no objetivismo, era muito objetivo. Você faz as experiências, você observa, você usa a sua razão para chegar a conhecimento, conclusões. Você usa muito a sua lógica, o seu pensamento. Ele muda hoje, no pós-modernismo, passa para subjetivismo social. Significa, essas coisas exteriores não têm valor. A coisa se torna mais subjetiva, é uma coisa mais interior. Por quê? Porque essas coisas objetivas não tinham preenchido o homem. Mas o homem começou a, então, buscar outras coisas, mas fora de Deus. Esse que é o grande problema. Fora de Deus. Olha só, daí o subjetivismo social. Nós vamos também falar mais sobre isso. E é o conhecimento da natureza humana, que foi construído a partir do conhecimento e autonomia. Eu quero conhecer as coisas como são. Passa por algo, passa agora por uma chamada construção social. Eu vou construir
tudo de novo, mas sob o ponto de vista social, já não é mais um ponto de vista objetivo. E o individualismo passa para o coletivismo chamado igualitarismo. Nós vamos falar também um pouco sobre isso. E o pensamento sai do capitalismo liberal para o socialismo. Esse aqui é o pós-modernismo e nós estamos hoje inseridos nessa situação. Agora nós vamos falar um pouco sobre isso. Próximo. Nos tempos modernos, falava-se sobre verdade e realidade. E aí os tempos pós-modernos, ele fala, não tem verdade. Essas verdades que você fala são mitos. Eles não creem, só mito. O que era baseado em razão e experiência. A razão, né, os pós-modernos dizem, é uma construção machista eurocêntrica. Significa, a sua razão é baseada em premissas, em fundamentos machistas e eurocêntricas. Em outras palavras, a civilização cristã ocidental. Liberdade e igualdade. Tempos modernos falava, quero liberdade e igualdade. A igualdade é uma máscara para as opressões. Significa, você fala de igualdade porque vocês que são maioria querem oprimir a nós que somos minoria. No tempo moderno falava de justiça e paz. Daí eles dizem, paz, e aqui beleza e progresso. Diz, paz e progresso são lembretes cínicos e desgastados do poder, ou ataques explícitos ao homem. Daí disse, o que é paz? É paz para você que está dominando, mas não é paz para nós. Progresso, o que é o progresso? Progresso não leva a nada porque o progresso destrói a natureza, meio ambiente e coisa assim. Próximo. E aí, os principais temas do pós-modernismo. Eu quero que os irmãos compreendam a maneira que é que está inserido hoje, está entrando na sociedade e nas escolas. Não há maneira correta de ler a natureza ou um texto. Significa, todas as maneiras estão corretas. Você lê um texto, você interpreta do seu jeito, eu interpreto do meu jeito e acabou. A sua interpretação não é melhor que a minha. Todas as interpretações são igualmente válidas. E os valores, a ética, são produtos socialmente subjetivos. Significa valor, valores éticos, tal, né? Eu quero ser justo, tudo. Agora, então, o pensamento é, eu tenho a minha justiça, você tem a sua justiça. Quem diz que a nossa justiça é igual? Vocês entendem a maneira como que eles estão levando? Virou tudo algo totalmente subjetivo, moral. Você tem moral de acordo com o seu conceito e eu tenho moral de acordo com o meu conceito. E quem diz que o seu conceito de moral é melhor que o meu conceito de moral? Por isso que começa a surgir todo tipo de coisa estranha. Ó, culturalmente os valores de nenhum grupo tem posição especial. Todos os estilos de vida são legítimos. Aí você pode ver essa questão, por isso que essas minorias estão ganhando cada vez mais força. Porque diz assim, todas as maneiras de estilo de vida são legítimos e devem ser protegidos. Olha só, isso aqui é uma coisa extremamente séria. O direito das minorias, é preciso ser mais sensível ao que os outros pensam, querem e seus estilos de vida. Significa que o direito das minorias passam a exercer uma grande importância na sociedade. Por exemplo, a questão do homossexualismo, não é? É uma minoria, mas hoje é tão falado, como foi ali, antes era proibido, depois foi tolerado, hoje é incentivado e, como foi falado ali, um dia vai ser talvez obrigatório. Significa que esses
o direito das minorias, essas ideias, estão tomando conta de tudo. E mesmo sobre essa questão da ideologia de gênero, está tomando conta de tudo. Próximo. Daí hoje é politicamente correto, você diz, seu burro. Não pode chamar burro, ele de burro não, mamífero solípede, por favor. Eu não sou burro, eu sou um mamífero solípede. Solípede é um pé de um só casco, né? O politicamente correto se refere a uma suposta política que consiste em tornar a linguagem neutra em termos de discriminação e evitar que possa ser ofensiva para certas pessoas ou grupos sociais com uma linguagem e um imaginário racista ou sexista. Nós estamos até, por exemplo, quando a gente fala para uma pessoa, né? Hoje, você não pode falar assim, a pessoa negra ou a pessoa preta, você tem que ser afrodescendente, né? Por quê? A gente tem que cuidar para não ofender ninguém. Você não pode chamar qualquer pessoa, usar qualquer palavra para determinar qualquer coisa, tema racista ou sexista. Eu vejo assim, né? Muitos irmãos chamam o irmão Márcio de o japonês, né? Não é verdade? Daí eles me chamam também o chinês. Racista, né? Você é racista. Não, eu estou dizendo, essas coisas me chamaram já de japonês, chinês, amarelo, de tudo, eu não estou nem aí, né? Mas eu estou dizendo que hoje essas coisas, você tem que começar a ter muito cuidado no falar, por quê? Porque a coisa politicamente correta. Próximo. As diferenças de opiniões são enfrentadas não com argumentação, com o benefício da dúvida e expectativa de que a razão prevaleça, mas com asserção, animosidade e disposição para recorrer à força. Você pode ver, as minorias quando falam, começam a discutir, brigam, batem. Não, você não vê isso na televisão? Não argumentam, não conversam. Em vez de usar minhas energias criativas para mudar o que eu sou e me adaptar à sociedade, eu as uso para mudar a sociedade de forma que ela me aceite como eu sou. Esse tipo de pensamento e valor de atitude é uma atitude extremamente perigosa. Por quê? Porque incutem nos nossos filhos o seguinte: você não precisa obedecer seus pais. Seus pais têm que aprender a aceitá-lo como você é. Isso se ensina nas escolas. Então, hoje em casa, se eu quero falar para o meu filho, né? Hoje, eu não posso mais dar umas palmadinhas nos meus filhos. Ele diz assim, eu vou te denunciar pro, como chama? Conselho, né? Conselho tutelar, né? Eu vou te denunciar. O pai não pode mais disciplinar o filho. E o pai diz assim, não, meu filho, isso não está certo. Todos os valores são certos. Meu filho, você tem que mudar. Vocês, pais, é que tem que mudar. Vocês têm que me aceitar como eu sou. Essas ideias estão sendo incutidas nos nossos filhos e estão sendo incutidas na sociedade. E para nós, que já temos um pouquinho mais de idade, nossos netos. Você compreende esse tipo de pensamento? Não existe mais certo e errado. Eu não vou mudar para a sociedade me aceitar. A sociedade é que tem que mudar, porque a sociedade tem que me aceitar. Daí você compreende por que essas coisas estão acontecendo hoje no mundo?
É mais fácil mudar a comunidade e a sociedade do que mudar a identidade do indivíduo. Isso causa muito menos dano. Essa é a atitude. Eu mudo a sociedade, eu não preciso mudar. A sociedade que mude, porque tudo é válido. Tudo é válido. E esse tipo de pensamento, irmãos, penetram. E não pense que não vai penetrar na igreja. Se a igreja não tiver muros no sentido espiritual, esse tipo de pensamento vai entrar. Significa o quê? Não é a Bíblia, né? A Bíblia não me transforma, eu transformo. A Bíblia não vai me mudar, eu vou mudar a Bíblia. Eu vou interpretar a Bíblia de acordo com os meus interesses. E isso já tem, por quê? Porque tem as chamadas igrejas gays. Eu já conversei com uma pessoa que participou de igreja gay. Você tem que ver como ele interpreta a Bíblia. É de dar medo. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Hedonismo, cada uma das doutrinas que concordam na determinação do prazer como bem supremo, finalidade e fundamento da vida moral. Então se busca, o máximo é o prazer. Por quê? Porque o homem tem vazio. E eu quero dizer uma coisa, amados irmãos, baseado nisso aqui você pode ver a importância da igreja na pregação do Evangelho. As pessoas estão mergulhando nisso tudo porque não conhecem o Evangelho. E é nossa responsabilidade. Próximo. Alguns pensamentos, A desconstrução me alivia da obrigação de estar certo e exige apenas que eu seja interessante. Significa, há toda uma desconstrução social para uma nova construção social. Então, eu não tenho nenhuma obrigação de estar certo. Certo? Se eu der um jeito, a sociedade que me trate de me aceitar. Não há o menor sentido em falar em nome de ou contra a razão, a verdade e conhecimento. A razão é a linguagem definitiva da loucura. Porque já não entra mais na questão da razão. Porque tudo virou algo extremamente subjetivo e pessoal. E para eles, a visão do pós-modernismo é todo seu valor subjetivo é válido e tem o mesmo valor que os outros, que o sentimento dos outros, cada um tem para si. O pós-modernismo não busca encontrar o fundamento e as condições da verdade, e sim exercer o poder para obter mudança social. Significa a questão que a sociedade deve mudar para me aceitar como eu sou. Por isso, cada vez mais, num ambiente assim, sem restrição, sem regras, sem valores, que tipos de pessoas surgirão? Próximo. Aí uma boa pergunta. Por que os principais pensadores pós-modernistas são de esquerda e alguns casos de extrema esquerda? Porque esse segmento proeminente de esquerda, a mesma esquerda que tradicionalmente defendia sua posição em bases modernistas de razão, ciência, justiça para todos e otimismo, agora propaga temas contrários à razão, contrários à ciência, temas de que no amor e na guerra vale tudo e temas de cinismo. Aquele último vídeo que nós vimos falando do Gramsci, ali está a razão. Desde a segunda metade do século XX, toda a esquerda
tratou de penetrar nas universidades e em pontos da sociedade, e eles começaram a formar uma nova mentalidade, abrindo caminho para o pós-modernismo. Por isso que isso aqui, a esquerda, a extrema esquerda, está aqui, e pelo fato do PT ter chegado ao poder, o Ministério da Educação, todas essas ideias foram introduzidas. Mas foram introduzidas no sentido de que? Para destruir os valores hoje existentes. Nós vimos naquele último vídeo do Gramsci, né? Para destruir os valores hoje existentes. Isso, irmãos, ocorre a nível mundial. Podemos dizer, porque tomam conta das faculdades. O que hoje os professores nas universidades ensinam é totalmente baseado nessa questão do pós-modernismo. Ok, próximo. Segundo os pós-modernistas, a sociedade do século XXI deve se livrar da cultura judaico-cristã, pois é ultrapassada, radical, segregacionista, impositiva e intolerante. O que significa livrar-se da cultura judaico-cristã? Varrer a Bíblia do mapa. Tirar a palavra de Deus da vida das pessoas. Irmãos, a Bíblia vai ser extremamente combatida. Isso aqui é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Os valores da cultura judaico-cristã, eles usam esse termo judaico-cristã, são valores fundamentados na Bíblia. Antigamente, a constituição dos países eram baseados nos valores da Bíblia. E hoje, esses valores estão sendo tirados, mudados. As leis estão sendo mudadas. Tolerância tornou-se sinônimo de aceitação e a redefinição de amor. Amor, o que é? Ausência de conflito e confronto. Significa, quando você me aceita como eu sou, você me ama. Então, isso incutem isso aqui nos filhos. O filho quer tomar droga, quer experimentar droga. Você, filho, não faça isso. Você não me ama. Porque você está entrando em conflito comigo. Sinal de amor é não ter nenhum conflito. Imagina uma pessoa ser criada nessa condição. E todas as formas de amor são válidas. Por isso, essa questão do gênero, homossexualismo, LGBT, aquelas coisas todas. Novo milênio, nova cultura. É o que falam. Próximo. Olha aqui, consequências na família. A transferência da autoridade da família para o Estado. Primeiro, nós precisamos ter a seguinte visão. Qual que existia primeiro? Família ou Estado? Família. Mas, olha, o Estado, a família que existia primeiro. E por causa das famílias surgiu o Estado. Mas hoje, o Estado está interferindo na família, o que não deveria. Interferindo na educação. E ainda essa transferência. E aí, outra coisa, perda da autoridade dos pais para disciplinar e corrigir filhos. Porque surgiram leis que impedem essa correção. Tudo isso visa o quê? Visa destruir a família. Para conformar a família, nessa ideia pós-moderna, não a família segundo os valores que nós conhecemos hoje, nem segundo a palavra de Deus. Hoje tem nova definição de pais, né? Pai não é aquele que é biológico. O afetivo passa a ter
grande valor. Então estão mudando todos os pontos. E ainda mais, olha só, os pais estão perdendo o tempo de convívio com os filhos, a base de instruí-los e educá-los com os valores familiares, e estão terceirizando essa responsabilidade para a escola, babá, TV, etc. Quanto tempo nós gastamos com nossos filhos? Conversando com eles sobre os valores humanos, sobre os valores espirituais. Todo mundo está ocupado, está trabalhando, fazendo as coisas. Quem que cria nossos filhos? Babás, creche, escola. Smartphone, né? E vocês acham, o que eles estão ensinando para eles? Vocês acham que eles estão ensinando a Bíblia para eles? Estão ensinando essas coisas que nós vimos naqueles vídeos. Onde estão os pais hoje? Os pais estão presentes na educação? Nós estamos entregando nossos filhos, nossos netos para o anticristo. Entregando de bandeja. Consequência na sociedade. Os valores que eram colunas da sociedade e da família estão sendo desconstruídos e até removidos. O cristianismo, que é a base moral e ética da civilização cristã ocidental, está sendo removido da sociedade. Daqui a pouco nós vamos penetrar nos versículos, né, que falam sobre esses temas. Próximo. Tá bom. O que a Bíblia diz sobre os tempos finais? Agora nós vamos para a Bíblia. Eu quero fazer a seguinte pergunta, irmãos. É o seguinte, você tinha essa visão? Você sabia que é isso que estava acontecendo no mundo? Qual é a maneira de pensar no mundo? Para onde o mundo quer levar a sociedade, esse sistema? Uma das maneiras de você se prevenir contra o inimigo é saber os planos dele. E essa visão do pós-modernismo nos mostra o plano do inimigo. Quando você conhece o plano do inimigo, você consegue se defender, não é? Se você não conhece, você muitas vezes até ajuda. Por quê? Porque está cheio de ciladas. A maneira de Satanás atuar é criando ciladas. Tem uma certa aparência, mas daí vem outras coisas, tá? Então, vamos ver alguns versículos para que nós tenhamos uma boa fundamentação na palavra de Deus sobre essas coisas aí. Nós vamos ver como a Bíblia é um livro extremamente atual e retrata exatamente o mundo de hoje, pós-moderno, o mundo que antecede a volta do Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor está voltando. Está voltando. Não vai ser muitos anos. Está voltando, irmãos. Nós temos que acordar. Nós temos que acordar. Segunda Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Diz o seguinte: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Quando nós conhecemos os planos de Satanás, nós não permitimos que Satanás alcance vantagem sobre nós. Amados irmãos, o
que a Bíblia fala desses tempos finais? Vamos ver Daniel. Daniel capítulo 7. Versículo 8, a última frase. O versículo 8 fala do anticristo, né? A última frase diz assim: uma boca que falava com insolência, sem nenhum respeito. Certo? Então, nós vimos essas coisas baseadas no pós-modernismo. Você tem essa liberdade de falar assim. Versículo 21. Diz assim: eu olhava, eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Esse chifre se refere ao anticristo. Guerra contra os santos e prevalecia. O anticristo estava levando vantagem. Versículo 25, falando do anticristo: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha aqui fala que o anticristo irá falar palavras contra o Altíssimo, e hoje, nesse mundo pós-moderno, fala-se mal de Deus, se blasfema contra Deus. Todo instante você vê as pessoas. E magoará os santos do Altíssimo, significa vai criar um desgaste nos filhos de Deus. Toda essa situação, esse ambiente, cria esse desgaste. E aqui fala que ele vai mudar os tempos e a lei. Então nós já estamos vendo a mudança dos tempos e a lei. A lei hoje está removendo todas as coisas que estão ligadas aos valores espirituais e implantando os valores para o surgimento do anticristo, né? Em Daniel capítulo 8, versículo 10, diz assim: cresceu até atingir o exército dos céus, a alguns do exército das estrelas lançou por terra e pisou. Isso é a guerra que o anticristo faz contra os santos. Amados irmãos, hoje existe uma guerra espiritual intensa contra a igreja, contra os filhos de Deus, e ninguém está percebendo. Ele está mudando tudo. Há uma guerra, mas não estão percebendo. E aí, no versículo 10, versículo 11, diz: sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Aqui, nós estamos aplicando os princípios espirituais da ação do anticristo. Ele vai lutar, ele é contra o Senhor, lutando contra o Senhor, se engrandece contra o Senhor, tira o sacrifício diário, significa, tira a nossa comunhão diária com Deus. Observe uma coisa, o inimigo já está fazendo tudo isso nos nossos filhos. O que nós estamos fazendo para protegê-los? O que nós estamos fazendo para protegê-los? Nós estamos tendo comunhão diária com o Senhor. O inimigo está entrando em nossa casa para destruir nossa família. E eu estou tendo comunhão com Deus? Todo dia? Não, 3 vezes por semana. Então eu pergunto, Satanás só ataca a sua família 3 vezes por semana? Você crê ou não crê que Satanás está atacando sua família? Você pode dizer, não está atacando nada, eu e minha esposa, somos só nós dois, nós estamos muito bem.
Então Satanás não ataca a sua família? Não ataca vocês dois? Vocês são especiais para Satanás? Ele está atacando sem você perceber. Ele está corroendo a sua base. Está cavando o túnel para entrar na sua casa e no seu relacionamento. Tirou a base, daí ele faz assim, cai tudo. Não, Satanás não está atacando. Não está atacando. Está dormindo. Você sabe o que ele está fazendo? Todo dia eu oro, Senhor, salva os meus netos. Como é que eu vou me defender se eu não tenho comunhão diária com Deus? Por que eu estou falando isso aqui? Você quer proteger sua casa? Quer proteger seus filhos? Quem tem aqui filhos na escola? Levanta a mão. O que você está fazendo para protegê-los? Não, ele está muito bem. Está muito bem? E ele diz assim, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Satanás quer destruir a igreja. Você não acredita nisso? Versículo 12. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões. Deitou por terra a verdade. E o que fez prosperou. O inimigo vai deitar por terra a verdade. Não é? Nós não vimos no pós-modernismo? E já diz assim, verdade é um mito. Já hoje se ensina isso. Deitou por terra a verdade, já se ensina isso. Verdade é um mito. A verdade é subjetiva, todas as verdades são válidas. Versículo 25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Satanás sabe enganar as pessoas. E no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Ele vai destruir aqueles que vivem despreocupadamente. Olha só o cenário em que nós estamos vivendo hoje. Você ainda está vivendo despreocupado? Vai ser destruído. Como está a sua busca pelo Senhor? Eu não tenho tempo. Tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tal. Enquanto isso, Satanás está trabalhando a todo vapor. Não pense que essas mudanças do pós-modernismo vieram de uma hora para outra. Nesses últimos 70 anos, podemos dizer. Esse foi um trabalho, resultado já de 70 anos. Pelo menos. Satanás, ele disse assim, deixa eu trabalhar. 70 anos depois, o mundo está como está hoje. A mudança não veio de uma hora para outra. Ele foi mudando a cabeça das pessoas. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Pouco a pouco. No início você tem rejeição, depois aceita, depois você compra a ideia. Está tudo normal. Daí você diz assim, todas as verdades são válidas. Entra no mesmo ritmo da correnteza desse mundo. O que nós estamos fazendo para mudar? O que nós estamos fazendo para que haja transformação e renovação da nossa mente?
destruirá os que vivem despreocupadamente. Lembre-se desse versículo. Isso é uma profecia. Destruirá os que vivem despreocupadamente. Daniel 11:21. Segunda parte, a parte final. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Ele vem caladamente. Ninguém consegue vê-lo. De uma maneira muito sutil. Caladamente começa a trabalhar. E ele vai ganhar um reino por intrigas. Mexe aqui, mexe ali, cria insatisfação e conquista a mente. Intrigas. Esse é o método dele. (11, 28). O homem vil se refere a ele. No versículo 32, diz aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Daí vem com palavras bonitas, ele vai pervertê-lo. No versículo 36 em diante, aliás, vamos ainda ver no versículo 32, a segunda parte. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Irmãos, é nesse tempo, aqui ele fala do tempo do pós-modernismo. É exatamente onde, aqui claro, fala do anticristo trabalhando, né? Mas nessa época do pós-modernismo, exatamente onde ele está trabalhando, mostra o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Quem conhece a Deus não vive despreocupadamente, é forte e ativo. Por quê? Porque barra. Diz assim, aqui não entra. Aqui é reino de Deus. Aqui é reino dos céus. Na minha casa não entra. Mas isso é para quem é forte e ativo. Olha só o versículo 36. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra Deus os deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Vamos agora dar uma olhada em 2 Tessalonicenses. Amados irmãos, eu quero que vocês agora compreendam por que o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E por que nesses tempos finais a igreja será edificada e o Senhor vai voltar? Primeiro, porque nós não vamos conseguir vencer Satanás vivendo uma vida cristã isolada. A igreja não é composta de cristãos solitários. A igreja é um corpo. Irmãos, entenderam? A igreja é um corpo. Não é um grupo de cristãos isolados, solitários. A igreja é um corpo. Em outras palavras, nossa vitória depende da nossa edificação. Essa identidade de corpo, identidade de povo, vai salvar nossa família. Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho muita comunhão com pais de família, desesperados porque os filhos se perderam.
estavam bons até a adolescência, depois da adolescência, ou depois que entraram na universidade, se desviaram. Daí tem muita comunhão. Qual foi o problema? Não deram aos seus filhos a visão da identidade de um povo, de um corpo. Deram a seus filhos a visão de indivíduo. Quando se tem simplesmente a visão de indivíduo, na adolescência se chega a um conflito. Por que só eu sou diferente? Por quê? Meus pais querem que eu faça isso, mas os pais dos meus colegas deixam. E olha, a ideia pós-moderna entra. Daí o conselho dos professores, amigos, os seus pais têm que aceitar como você é. Você não tem que aceitar nada dos seus pais. Aí fica com essa ideia. Assim, o jovem quer uma identidade. Ele não quer ser um ser solitário. Então, vai para a turma do mundo. Se desde pequenos mostrarmos aos nossos filhos, nós somos o povo de Deus, nós somos diferentes. Não é só você que é diferente. Olha para toda a família de Deus. Todos nós aqui somos diferentes. Daí ele vai saber, eu faço parte de um povo. Eu não sou um diferente solitário. Eu faço parte de um povo diferente. Essa é a razão pelo qual, olha só, os judeus, eles conseguem manter sua identidade ao longo dos séculos. Não interessa o país, eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Não estão? E eles sabem, eu sou judeu. E se orgulham disso. Fazem ou não fazem piada com judeu? Hã? Faz ou não faz piada? Muita piada. Tem muita piada de judeu. E eles, por causa disso, daí dizem assim, eu não vou dizer que eu sou judeu? Não, eles dizem, eu sou judeu. Por quê? Eles têm orgulho de pertencer a esse povo. Porque isso desde na Bíblia está escrito, né? Eles foram ensinados desde criança, nós somos povo de Deus. Eles sabem, eu faço parte de um povo. Eu não sou um indivíduo somente, eu faço parte de um povo. Olha, irmãos, a importância da edificação da igreja. E outra coisa, eu quero recomendar. Nunca fale mal da igreja diante de seus filhos. Nunca fale mal dos irmãos diante do seu filho. Você está condenando ele à destruição. A ir para o mundo. Você fala mal da igreja? Ele diz, por que eu quero pertencer à igreja? Por quê? E tenha cuidado com o seu viver dentro de casa. Nós estamos dando aconselhamento para jovens. Jovens abrem o coração. Diz, filho, a gente diz para ele, por que você é assim? Ele diz assim, eu não quero ser como meu pai. Fingido. Duas vidas. Eu sou do mundo e eu mostro que eu sou do mundo. Vocês não imaginam o desespero que bate em nós. Quando ouvimos coisas assim.
Esse mundo quer destruir nossos filhos, nossos irmãos. E nós, que tipo de viver estamos tendo? Eu não venho para a reunião, eu quero que meu filho vá para a reunião. Reunião para mim não está na prioridade. Eu quero que meu filho tenha a reunião da igreja como prioridade. A reunião da turma vai ser a prioridade. Desculpe, irmãos, mas nessa manhã nós estamos aqui é para mostrar os tempos atuais. Nós sentimos necessidade. Na reunião civil tivemos comunhão aqui. Nós precisamos de uma palavra de salvação. Temos que cortar reto. Encorajamos nossos filhos nas coisas espirituais. Nós somos o modelo. Se eu sou crítico, meu filho aprende a criticar. Se eu só enxergo erros de irmãos, meu filho também só vai enxergar erros de irmãos. Lembre-se, Satanás está tirando tudo os valores, implantando os valores dele. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vai ter a apostasia, que é o desvio. O homem da iniquidade, que está ligado à perda total de referência. Diz versículo 4, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto. Nós vimos ali pós-modernismo, retirada de toda a referência dessa cultura judaico-cristã. Isso inclui a Bíblia, a palavra de Deus. Contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Versículo 6, e agora sabes o que o detém, para que lhe seja revelado somente em ocasião própria. Mas aqui mostra que existe algo que o detém. É possível deter. É possível deter, irmãos. Não vamos dizer, o mundo é assim, o que eu posso fazer? É possível deter. Depende da minha atitude, da minha posição. Por quê? Porque são nesses tempos finais que a igreja será edificada. Porque o Senhor vai voltar. Significa que hoje é uma visão que cada um de nós precisa ter. Hoje eu preciso estar edificado com os irmãos. A igreja não é o ajuntamento de cristãos solitários. A igreja é o corpo de Cristo. Significa, irmão, eu preciso de você. E você precisa de mim. Esse é o sentimento que nós precisamos ter uns dos outros. Cada irmão é importante. Uma vez, um irmão que cuidava dos jovens assim, sempre com muito afinco, né, muito cuidado, tinha realmente esse irmão muito bom. Daí um outro irmão chegou para ele assim: irmão, você está cuidando desse jovem, né? Mas seu filho é tão pequeno. Como você cuida com tanto amor desse jovem? Você pode falar para mim a razão? Ele disse assim: eu cuido muito bem desses jovens, porque eu não sei qual desses jovens um dia vai cuidar do meu filho. Isso é edificação. Precisamos cuidar uns dos outros.
Precisamos conhecer nossas fraquezas, nossas limitações. Todos nós temos fraquezas e limitações. Mas, se estamos no Senhor e no corpo, nós conseguimos deter. Ele não vai entrar em nossa casa. Meus filhos vão amar o Senhor, vão buscar o Senhor. Por quê? Porque eles estarão também edificados e protegidos. Versículo 7 de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Muitas coisas o detêm. A lei, nós, tá certo? Tudo depende da esfera da sua ação. As leis que o detinham estão sendo removidas. Ele tem agora liberdade de atuar, não é? Nós podemos ver, as leis no Brasil hoje estão assim. As leis estão desse jeito. Querem impor nas escolas. Eu já compartilhei com os irmãos. Tem um irmão que é procurador do Estado. Disse assim: irmão Miguel, preciso que você ore muito por mim. Por quê? Porque querem liberar o uso das toaletes, dos banheiros, em liberdade de uso. Não tem mais banheiro masculino e feminino. Querem liberar. Por quê? Porque qualquer menino pode dizer assim: eu sinto que eu sou mulher. Daí ele entra no banheiro feminino. Querem liberar isso. Irmão, ore para que a gente consiga impedir. Louvado seja o Senhor. Não foi aprovado. Ficou para estudar para depois. Quer dizer, não foi eliminado o perigo ainda. Estão estudando esse assunto. Você sabe o que é isso? Vai virar lei. Mas tem algo que detém. Por quê? Porque tem pessoas que têm os valores ainda. Então, a questão é, onde nós temos nossa influência, nós podemos deter. Versículo 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitarem-se com a injustiça. Agora, eu gostaria de ler com os irmãos um outro versículo que nos atinge diretamente, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão, olha só como os homens serão, egoístas. Isso significa amantes de si mesmo. Significa, eu só me importo comigo. Eu quero, irmãos, que nós tenhamos uma percepção espiritual da nossa pessoa diante de Deus. Que tipo de pessoas nós somos e se sofremos ou não essa influência da iniquidade na nossa vida. Eu sou egoísta? Isso significa, eu só amo a mim mesmo? Segundo, avarento, aquele que ama o dinheiro. Eu sou aquele que ama o dinheiro?
Terceiro, jactancioso. Esse jactancioso e arrogante é tudo mais ou menos parecido, né? Está ali, se vangloria, né? Fica se gabando. Arrogante, não tem respeito. Blasfemador. Esse blasfemador tem grande alcance. Não é blasfemador somente contra Deus, mas também contra pessoas. Vive falando mal dos outros. Desobediente aos pais. Preste atenção, isso aqui é profecia. Nesse final dos tempos, a desobediência aos pais vai ser uma grande força. O que nós estamos fazendo para que nossos filhos não estejam enquadrados aqui? Nós vimos o pós-modernismo, incentiva isso. Você não precisa obedecer aos pais. Seus pais que têm que te aceitar como você é. Olha que tipo de coisa se ensina na escola. Ingratos. Falta de gratidão. Nós somos ingratos. Irreverentes. Não tem respeito por nada. Olha só como é isso aí. Antigamente, nas sociedades mais antigas, quando entrava alguém de idade mais avançada, isso foi de pé, né? E já saía e sentava e cedia lugar. Quando chegava na mesa, na hora de comer, primeiro, os mais velhos se serviam. Hoje, entra ali, quem ocupa o sofá tudo? É a criançada que ocupa. Os velhos que se virem. Chega na mesa, chega na coisa, primeiro a pegar os melhores pedaços. Não tem mais respeito. São valores que se perderam. Desafeiçoados, não tem mais sentimento. Porque foram moldados a esse mundo. Não tem mais afeição. Implacáveis. Nós somos implacáveis com os irmãos. Nós condenamos todo mundo. Temos misericórdia com irmãos? Ou nós somos implacáveis? É sinal do final dos tempos. Eu acho que sei tudo. Acho que eu posso tudo. Está todo mundo errado. Sabe, esse tipo de sentimento vai aumentar. E nós temos que cuidar para que esse sentimento não domine nosso ser. Cruéis, inimigos do bem. Quem quer ser do bem? Eu me lembro, quando nós éramos crianças, nós brincávamos quem era do bem e quem era do mal. Todo mundo queria ser do bem, ninguém queria ser do mal. Hoje, manda a criançada, todo mundo quer ser do mal, ninguém quer ser do bem. O negócio virou. Antigamente a gente falava, né? Aquele é ovelha negra. Nós somos ovelhas brancas. Aquele elemento é a ovelha negra da sala. Hoje você diz para uma pessoa assim, ser ovelha branca, o jovem fica ofendido, ele quer ser ovelha negra. Os valores mudaram. Por quê? Por causa da iniquidade, por causa da ação do anticristo. Traidores significa o quê? Não são leais a uma causa.
porque só pensa em proveito próprio, então aqui, fica ali. Atrevidos ultrapassam a linha. Enfatuados também são aqueles que se acham mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mas o que é mais perigoso está no versículo 5. Tendo forma de piedade. Irmãos, isso aqui é uma grande advertência para todos nós. Tem forma de piedade, quer dizer, ninguém consegue ver isso. Porque ele tem uma forma de piedade. Está tudo dentro aqui. Tem só forma de piedade. Negando-lhe, entretando o poder. Foge também desses. 1 Timóteo 4. Irmãos, eu digo o seguinte: quanto mais nós penetramos nesses versículos, mais sentimos necessidade de Deus, mais sentimos necessidade da igreja. Vocês concordam comigo? Porque eu não sou um indivíduo, eu sou um membro do corpo de Cristo. A igreja não é uma congregação de cristãos solitários. A igreja é o corpo de Cristo. Primeiro Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente, preste atenção a essa frase, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, significa se desviarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Espíritos obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Não é somente a influência maligna, há um ensinamento maligno. Nós podemos ver no pós-modernismo. Veja como a Bíblia é um livro atual. Os tempos, últimos tempos, o Espírito afirma, vai haver ensinos de demônios. E já está acontecendo. E onde está o ensino da palavra de Deus? Em nossa casa. Versículo 2 apresenta dois problemas. Primeiro, hipocrisia significa uma vida dupla. Perigo desses tempos finais, levar uma vida dupla. Com os irmãos eu sou uma coisa, em casa sou outra. Isso tudo é influência desses espíritos e ensinos. Outro problema no versículo 2 é consciência cauterizada. Perdeu-se o sentimento das coisas de Deus. A consciência está cauterizada. Já não tem mais a percepção do pecado e do erro. E essa é a situação. O que nós vamos fazer? No versículo 5 tem duas coisas: palavra de Deus e oração. Antídotos para isso: palavra de Deus e oração.
Versículo 6. Antídoto. Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina, ou do bom ensinamento que tem seguido. Alimentado com a palavra. E do bom ensinamento que tem seguido significa eu sigo o que foi falado. Rejeitar as fábulas. Eu não devo criar minhas próprias fábulas. E aqui diz, exercita-te pessoalmente na piedade. Eu tenho que exercitar o meu espírito. Irmãos, isso é fundamental. Exercitar o meu espírito. Por quê? Porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Fiel esta palavra é digna de inteira aceitação. Versículo 10 diz, ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. Significa, olha só, aqui está um serviço para a nossa salvação. Labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos filhos. Aqui diz, ordena e ensina estas coisas. Ordena e ensina essas coisas. Irmão, nós temos que passar uns para os outros essas coisas. Não é fofoca, mas aquilo que edifica. E aqui diz, ninguém despreze a tua mocidade. Torna-te padrão. Ter um profundo sentimento diante de Deus. Senhor, eu quero me tornar um padrão dos fiéis. Na palavra, um padrão. Preste atenção. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e olha esse último, na pureza. Bem-aventurado os puros de coração, os limpos de coração, porque verão a Deus. Padrão na pureza, eu quero mostrar um outro versículo, amados irmãos, que é de grande importância. Tito 1, versículo 15. Tito 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Todas as coisas são puras para os puros. Amados irmãos, amadas irmãs, vamos olhar uns para os outros com pureza. Por que eu estou dizendo isso aqui? Eu não quero que quando o Nélio fala uma frase comigo, eu diga assim, e que intenção que o Nélio tem falando isso comigo? Se o Nélio falar para mim, Miguel, você não devia ter feito aquilo. Eu devia dizer, obrigado, irmão. Porque meu coração é puro, então eu considero que o Nélio falou para mim, falou de coração puro. Ele quer me ajudar porque ele me ama. Porque meu coração está puro. Agora, se ele falar uma frase, não sei não. Miguel está falando, não sei não. Acho que ele quer bater em mim.
mas eu não quero bater em ninguém. Eu quero que todos sejam salvos. Estou falando de coração puro. Você acha que nós vamos conseguir ser edificados tendo coração impuro? Aqui diz, em Tito, para os impuros e descrentes, nada é puro. Para quem é impuro, nada é puro. Preste atenção. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E não tem coisa mais importante nesse final dos tempos do que ver a Deus. Então nós temos que nos tornar um padrão na pureza. Daí ele diz assim, 13, até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e ensino. Nós devemos aplicar a leitura da palavra. 14, não te faça negligente com o dom que há em ti. Eu tenho um dom no corpo de Cristo. Eu quero funcionar com o meu dom, porque é na vida da igreja que eu vou crescer e ser edificado. Eu vou ser guardado e meus filhos serão guardados. Minha família será guardada. Medita essas coisas e nelas ser diligente para que teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina e do ensinamento. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus outros. Amados irmãos, essa palavra foi dada porque foi a necessidade que nós sentimos. O semeador saiu a semear e semeou. Agora que tipo de terra é o seu coração? Essa palavra vai poder germinar ou vai morrer? Ou vai ser sufocado? O Senhor está voltando, irmãos. Nós não temos tempo a perder. Precisamos salvar a nós e a nossa família. Damos graças a Deus porque nós temos a vida da igreja em Uberaba. Nenhum de nós é perfeito. Como já foi no passado, já compartilhamos. Não existe igreja perfeita. E no dia que você encontrar a igreja perfeita, no momento que você entrar, deixará de ser perfeita. Não é? Não tem igreja perfeita, mas tem igrejas com irmãos que buscam a perfeição, que correm para a perfeição, que querem crescer porque amam o Senhor. Nesse tempo final, vamos ter duas classes de pessoas: aqueles que amam a vinda do Senhor e aqueles que não amam a vinda do Senhor. Paulo, quando ele concluiu a sua corrida, estava para partir dessa terra, falou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E disse: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Mas, irmão, se você ama a vinda do Senhor, você vai correr essa carreira com o coração puro. Você vai correr essa carreira. Você vai levar adiante a missão que Deus lhe deu. Espero que essa comunhão tenha mostrado para nós o que está acontecendo e nos desperte para que vivamos
para Cristo e para a igreja. De uma maneira viva, real e prática, né? Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar 2 a 2, tá bem?